finais e vocês também respondessem algumas inquietações. No caso aí do Jorge, uma pergunta que vem é um pouco como está no Estado a questão do pagamento de serviços ambientais, das iniciativas de rede. Tem uma expectativa muito grande. O Acre saiu na frente disso, então a gente gostaria de saber um pouquinho mais. Pergunta aí do Ângelo Santos, lá do Rio, como isso está acontecendo. Tem muitas perguntas aqui que vieram, Elenilson, relacionadas à questão dos servidores, principalmente na SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Esse desafio que você coloca aí na área ambiental pressupõe, estou lendo aqui algumas das perguntas, o fortalecimento desses servidores. Então a SEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, parece um dos temas aí importantes quando você está falando da reforma, da gestão, da melhor gestão pública. Então, acho que são essas considerações finais. Se vocês pudessem tocar também nessa questão. E por último, vocês tocaram várias vezes no tema da nova economia de baixo carbono, não se usou essa palavra, mas a tradução é essa. Eu queria que vocês também fizessem algumas considerações de como vocês veem esse movimento de uma nova economia, do ponto de vista aí, tanto do Pará quanto de você, Jorge, lá no Senado, tua atuação nessa direção. E aí, vocês têm 5 minutos para essas considerações. Bem, com o nosso vice-governador, que aqui representa o governador eleito de Serra, né? Estamos aqui no Pará. Mas assim, eu até vou me meter um pouco na história da SEMA. Já tem, perdão. STB, mas é o que ganhou, não é o que perdeu. O governador Jatene, que inclusive foi colega conosco, sempre tivemos uma boa relação. Eu queria dizer, só entrando aqui na história da SEMA e do IMAC, é incrível, mas lá no Acre, onde nós temos uma decisão política tomada, eles tentaram, o pessoal da Cópia Floresta, esse ano, preparar todos os projetos de 12 mil hectares para ampliar muito o manejo comunitário, sair de 5, 6 mil hectares para 12 mil, e passaram 4 meses dentro do Instituto do Meio Ambiente do Acre, tentando cumprir o ritual legal para fazer o manejo comunitário. E não conseguiram, nem com a ajuda de tanta gente. As regras aí inventaram que na área que foi criada em 1989, o assentamento Cachoeira, que está dando um desencontro no polígono da área, no INCRA, que está lá no INCRA. E como não tem... O que isso tem a ver com o manejo comunitário dentro da área? Nada. Mas isso é capaz de quase inviabilizar um dos movimentos econômicos, com iniciativa dos próprios comunitários, a partir de uma burocracia que teima em continuar vivendo uma burocracia que não tem uma opção a não ser de criar dificuldade. Isso é muito grave. É muito sério o que a gente está vivendo hoje, porque é muito perigoso a gente querer que a Secretaria do Meio Ambiente seja aquela que fiscaliza, que exige, tem que saber de que lado está. Ela tem que tomar a partido de facilitar alguns e dificultar outros. Senão, fica ruim para todo mundo e não avança. No caso do Acre, continua sendo um desafio fazer. Eu acho que o Acre é o estado que criou o maior aparato e que mais avançou nesse aspecto. O governador Binho acabou de aprovar a última lei que era necessária, fizemos zoneamento. Eu acho que o Acre mas os contratos, eles estão conversando. Eu acho que já o Acre vai ter avançado e vai virar também uma referência nessa política. Então, eu queria deixar claro que talvez a gente possa estar avançando muito. Como uma referência, o governador Binho, que fez um grande trabalho, ele não divulgou muito o avanço que ele promoveu. Mas o Acre já está, eu acho que nessa nova fase, eu queria encerrar com isso, o termo é esse mesmo, é uma economia de baixo carbono. Nós lá no Acre agregamos. A gente está defendendo uma economia de baixo carbono e alta inclusão social. Nós temos que sair dessa armadilha do desenvolvimento, mesmo que seja sustentável, para a gente partir para o envolvimento sustentável. Então, nós do Acre estamos querendo trabalhar, intensificar um processo de industrialização, de melhor uso das áreas já degradadas e da floresta. Por exemplo, quando eu falo isso aqui no Acre,
12% do território está antropizado, ou seja, foi desmatado. 88% é de floresta. E eu nem usei em nenhum momento ganhar dinheiro com a floresta em pé, não. É ganhar dinheiro com o uso inteligente dos recursos naturais. É uma tese que a gente usa. Então, a política do uso dos recursos naturais está focada no território, em 88% do território. Está funcionando no Acre, junto aos pecuaristas, o uso da reserva legal para manejo. O Acre, há 10 anos atrás, menos de 5% era legal a madeira utilizada. Hoje eu posso afirmar que mais de 90% da madeira é absolutamente legal e uma boa parte dela já certificada, inclusive vindo das áreas de reserva legal. Então, é um ativo que começou a ganhar uma dinâmica e a atividade que mais cresce no Acre é a atividade industrial e dentro da atividade industrial, a atividade florestal. Então, acho que está andando bastante e o objetivo nosso é trabalhar, que eu acho que a Amazônia tem que se incorporar, principalmente porque 70% da população vive nas cidades e numa situação de absoluta dificuldade e com um percentual muito grande na miséria e não na pobreza. A gente não pode esquecer a inclusão social. Então, eu tenho defendido uma tese de uma economia sustentável, de baixo carbono, baseado no uso dos recursos naturais e com alta inclusão social. Essa é a tese que eu acho que é importante para a gente ter como o grande objetivo para a gente alcançar. E eu estou otimista de alguma maneira poder colaborar com esse mandato e aproveito aqui para dizer, como já disse para o Beto na abertura, colocando aqui à disposição, agradecendo ao vice-governador, mandando um abraço para o governador Jatene, e a todos e todas que estão aqui, dizendo que esse mandato também vai estar como algo a mais dentro do fórum. Eu espero também receber colaboração e de alguma maneira poder colaborar com o desenvolvimento sustentável na Amazônia e com a inclusão social do nosso povo. Muito obrigado. Agradecendo, Beto, a você e a todos os organizadores do fórum pelo convite, pela oportunidade de participar. Queria cumprimentar o senador, o governador Cláudio Viana, parabenizá-lo pelas colocações tão lúcidas e profundas a respeito da nossa problemática ambiental e social na Amazônia. E respondendo diretamente à questão da SEMA, eu não acredito, nós não acreditamos, eu nem o Jatene, que seja possível a construção de saídas para os desafios tão profundos que nós vivemos nessa questão ambiental no Pará, sem a participação da sociedade. Eu não acredito que seja possível a construção de fórmulas mágicas dentro dos gabinetes da Secretaria. Isso só vai ser possível se nós conseguirmos fazer eventos como este. Se nós conseguirmos, como governo, nos abrirmos à sociedade, nos abrirmos para ouvir da sociedade os instrumentos e as soluções geridos e gestados a partir das experiências sociais. Não é possível que a questão ambiental no Pará esteja cada vez mais, e agora recentemente na última semana, sendo objeto de notícia na página policial. Quer dizer, nós precisamos resgatar a seriedade do tratamento dessa questão. Não só da SEMA, mas de toda a gestão pública, não só no Pará, mas no Brasil. O poder público precisa se dar respeito. Os governos precisam se dar respeito e representarem efetivamente os interesses mais legítimos da sociedade. Nós temos um grande desafio no Pará na questão ambiental, mas esse desafio não será possível de ser enfrentado sem uma profunda revisão dos padrões de relacionamento do poder público com a sociedade, seja a sociedade representada pelos instrumentos do terceiro setor, seja a classe produtiva. Durante a campanha, nós levamos à sociedade paraense a ideia de um grande pacto pela produção e pelo desenvolvimento sustentável. E é exatamente isso, é nessa direção que nós vamos trabalhar. Sem autoritarismo, sem uma visão opressiva, mas com uma visão construtiva, de que a melhor saída é aquela concertada, é aquela conversada, é aquela ajustada, é aquela pactuada com todos os atores sociais e governamentais.
Então é nesta direção que nós precisamos encarar, que nós pretendemos encarar a questão ambiental do Pará. Sabemos das dificuldades, mas é isso que nos promove, é isso que nos dá a vontade de encarar o desafio e tentar melhorar o nosso maravilhoso e amado Estado do Pará. Muito obrigado.